Olá, meu nome é Aderson e eu vim aqui para falar de um dos conceitos da pedagogia de nível superior que eu considero mais importantes e mais simples, que é o alinhamento construtivo. Esse conceito é fundamental para quem está pensando em reformular ou melhorar os seus cursos e também para quem está planejando um novo curso. Os novos professores, normalmente quando preparam as suas aulas, simplesmente repetem o que os seus professores fizeram na preparação dos novos cursos. Preparam notas de aula, fazem slides, levantam listas de exercício, chegam em sala de aula, falam. Em determinado momento fazem uma prova difícil. Enquanto isso, o aluno está em sala de aula cansado, entediado, com aquele sentimento de que está desperdiçando tempo, com vontade de ficar na rede social o tempo todo. E nesse contexto, eu quero fazer para você algumas perguntas. Por que os seus alunos precisam aprender os conteúdos que você está ensinando? O que os seus alunos realmente precisam aprender? Será se a única forma de dar aula é utilizando a aula expositiva tradicional? Quais são os outros métodos de ensino existentes? Será se você está pensando direitinho quais são as questões mais adequadas para colocar na sua prova? O que a prova de fato precisa medir? O alinhamento construtivo foi criado e difundido pelo professor australiano John Biggs e foi incorporado como boa prática de ensino no conjunto de boas práticas para ensino de engenharia chamado CDIO. Mas, afinal de contas, o que é o alinhamento construtivo? O alinhamento construtivo é um conceito que diz que numa disciplina, 3 fatores precisam estar alinhados para que o professor seja bem-sucedido. Esses 3 fatores são resultados de aprendizagem pretendidos, métodos de ensino e formas de avaliação. E para falar sobre esse tema, esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, onde na primeira eu vou falar sobre o que são os resultados de aprendizagem pretendidos, o que são os métodos de ensino, vou falar de algumas formas de avaliação e vou mostrar um exemplo importante sobre desalinhamento e alinhamento. E com isso vai ficar bastante clara a importância desse método que eu estou abordando aqui com vocês nesse vídeo. Os resultados de aprendizagem pretendidos se referem ao conteúdo a ser abordado durante a disciplina. Só que para definir esse conteúdo, algumas perguntas precisam ser respondidas. A primeira pergunta que precisa ser respondida é por que aquele conteúdo precisa ser abordado. Qualquer conteúdo que você vai abordar na sua disciplina precisa estar intimamente ligado a um planejamento de um curso, respeitando uma sequência de pré-requisitos, as competências que os alunos precisam adquirir, os conhecimentos que os alunos precisam ter no final. A segunda pergunta é o que você quer que o seu aluno aprenda, que é o conteúdo propriamente dito que você vai inserir na sua disciplina. A terceira pergunta que precisa ser abordada é qual o nível de proficiência que você quer que o seu aluno atinja em cada um dos conteúdos que serão abordados. É lógico que ter no seu aluno um nível de profundidade grande em determinado tópico tem um custo de trabalho tanto do professor quanto do aluno, né? Agora, isso precisa estar registrado dentro do planejamento da sua disciplina. E existe uma linguagem para isso. A linguagem mais comum e mais popular é a da taxonomia de Bloom. E existe uma outra taxonomia que eu quero apresentar com mais detalhe aqui para você, que é a taxonomia técnica de Feisel-Schmitz, que eu vou mostrar em detalhes aí na tela. A taxonomia de Feisel-Schmitz
é muito adequada ao ensino de engenharia porque ela foi feita para representar o nível de conhecimento técnico sobre um tópico. E perceba que ela é hierárquica. O nível definir que está embaixo da tabela representa menos conhecimento que o nível calcular que está representado logo acima. E vale destacar o seguinte: um indivíduo capaz de resolver um problema usando a linguagem desta escala sabe mais que outro indivíduo que só é capaz de calcular. Isso porque a capacidade de resolver tem embutida, além dos cálculos, a capacidade de entender os conceitos relacionados. E esse tipo de taxonomia pode ser utilizada na hora de representar os níveis de conhecimento desejáveis para o seu resultado de aprendizagem pretendido lá no planejamento da disciplina. E no final do vídeo eu mostro um exemplo do que eu estou falando. Os métodos de ensino indicam os métodos e técnicas que você vai utilizar para atingir os resultados de aprendizagem pretendidos. E existem muitos métodos. Eu vou falar de um bocado aqui. Só que o que é importante é que esses métodos estejam sempre alinhados com o resultado de aprendizagem que você quer conseguir. Então, um exemplo simples aqui para você. Aulas expositivas tradicionais são um método de ensino? Sim. Listas de exercício, relatórios de laboratório são métodos de ensino. Trabalhos em grupo são métodos de ensino. Só que aqui, o que eu quero valorizar e o que eu quero dar destaque são os métodos ativos de ensino. Existem muitos livros sobre métodos ativos de ensino. Só que recentemente, um professor do IME, querido por todos e super competente, que é o Coronel Gabriel, lançou junto com outros 3 autores um livraço sobre métodos ativos de ensino dedicados ao ensino de engenharia. Sem dúvida, esse livro será uma excelente fonte de consulta que vai te ajudar a melhorar seu curso e eu recomendo. Mas afinal, o que são métodos ativos de ensino? Vou te dizer. São métodos que promovem a atividade da mente e o engajamento do aluno em sala de aula. Esses métodos eles existem desde a primeira metade do século XX e cada vez mais a psicologia, a pedagogia, a neurociência confirmam a sua efetividade. Uma coisa que a gente não pode esquecer aqui e que é um princípio fundamental do uso desses métodos. O aprendizado é algo que acontece na mente do aluno. A responsabilidade pelo aprendizado é do aluno, não é do professor. É lógico que o professor tem um papel super importante na condução e na estruturação de uma disciplina. Só que esse princípio ele se desdobra e ele tem consequência em todos os métodos ativos de ensino. E por isso, na maioria dos métodos ativos de ensino, o aluno chega em sala de aula tendo estudado alguma coisa do assunto, nem que seja de maneira superficial. E o fundamento que explica o sucesso dessa prática vem da neurociência. E quem é ou já foi estudante sabe disso. Poxa, se você estuda o assunto uma vez, faz lista de exercícios, ou discute com os colegas, ou resolve estudo de caso, é lógico que você vai aprender muito mais do que se você só estudar o assunto de véspera. Poxa, isso tem a ver com o reforço cerebral e o desenvolvimento do conhecimento na mente. E não é nada difícil preparar o seu material de acordo com esse tipo de método. O que você precisa é saber o que tem disponível na literatura e escolher os métodos que são mais adequados para a sua disciplina. E no momento desse, é muito importante você poder consultar um livro como aquele que eu mostrei. Porque ali você já tem, inclusive, métodos adequados para o ensino de engenharia. E são muitos os métodos. Você tem a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em problemas,
a aprendizagem baseada em projetos, a instrução por pares ou peer instruction, você tem o Jigsaw e muitos outros. Então, não tem nada de desafio, basta que você empreenda um esforço natural de preparação de uma disciplina. As formas de avaliação se referem aos testes, provas, relatórios e demais procedimentos de avaliação que os professores realizem juntos com seus alunos. Mas aí vem as perguntas-chave. Será se as provas ou quaisquer outros meios de avaliação que você adote com seus alunos contêm as questões que estão realmente alinhadas com os resultados de aprendizagem que você deseja obter? Será que as avaliações estão alinhadas com os métodos de ensino, trabalhos em sala, listas de exercícios e tudo mais que você fez junto aos seus alunos? Essas perguntas são super importantes e as respostas estão bem longe de serem óbvias. Quem é professor sabe que corrigir prova dá um trabalho danado e elaborar prova bem feita dá trabalho demais. Olha, esse alinhamento entre esses três fatores, objetivos de aprendizagem, métodos de ensino e formas de avaliação, é algo super delicado e faz toda a diferença no sucesso do curso.